Fala pessoal, meu nome é Felipe e o assunto de hoje é a arte cristã. Durante os primeiros séculos após seu surgimento, o cristianismo não era a religião oficial. Nesse contexto, muitos homens e mulheres que manifestaram sua fé em Cristo acabaram mortos e entraram para a história como mártires. Diante dessa não aceitação dos diversos povos do período inicial, os cristãos praticavam os ritos em locais pequenos, e por vezes os símbolos que representavam a religião só eram utilizados após a morte do fiel em sua catacumba. É importante ressaltar desde já que o cristianismo é uma religião de símbolos e signos. Então, sempre que vemos a representação de algo, podemos ter a certeza que existem diversos outros significados além daquele que está representado ali. O motivo para a perseguição dos cristãos era que eles viviam sob o domínio do Império Romano e não reconheciam os deuses cultuados pela Roma antiga, e isso era um grande problema. Essa perseguição durou até 313, quando o culto cristão foi autorizado pelo imperador romano Constantino, que se converteu a essa crença e proibiu a perseguição religiosa contra todos os cristãos. Assim, o cristianismo se expandiu pelas regiões pertencentes ao Império Romano e permaneceu consolidado, mesmo após a queda do Império, estabelecendo-se como uma instituição independente de instituições políticas. Voltando ao tema das catacumbas, elas eram um tipo de cemitério subterrâneo construído pelos cristãos para que fosse possível enterrar seus mortos, pois na Roma antiga havia o costume de cremar os mortos após a sua morte, sendo proibido o enterro das pessoas nas cidades. A arte encontrada nessas catacumbas são conhecidas como arte paleocristã, onde o termo paleo significa antigo. Nesse período inicial, o cristianismo proibiu totalmente o uso das imagens, por sua origem judaica e monoteísta, que acredita apenas em um Deus. E para se manifestar e afastar da cultura pagã anterior, que acreditava em diversos deuses, ela e produziu muitas imagens, existia esse regime das imagens dentro do culto cristão. Com o passar do tempo, esse pensamento inicial sobre o uso das imagens foi mudando, pela necessidade de ensinar o que estava na Bíblia para os fiéis que não sabiam ler e entendiam a palavra através das imagens. É nesse momento que encontramos imagens que representam o nascimento de Cristo e o Cristo Bom Pastor, sem levar em conta os ideais anteriores de beleza física ou busca pela realidade. As imagens do cristianismo primitivo eram simples e se prendiam mais no significado e no símbolo do que estava sendo representado. Por volta do fim do século III, o cristianismo já não apresentava a mesma estrutura simplificada que tinha quando foi iniciado, com a formação de hierarquias que classificavam as instâncias de maior ao menor poder, do padre ao papa. O cristianismo se aproximou do Império Romano, o que colocou a arte cristã em um diálogo com a arte clássica. Por exemplo, a figura do bom pastor foi uma adaptação do cristianismo que pegou um deus anterior que na mitologia clássica representava um deus que praticava atos humanitários, ou seja, de ajuda ao próximo, e transformou esse deus em Cristo, símbolo da própria fé cristã que envolve o cuidado com o próximo. Importante ressaltar que no período inicial, o cristianismo não produziu esculturas e a maior parte das imagens com volume estavam talhadas nas paredes e nas pilastras das igrejas. Resumindo, a arte paleocristã dialoga com a arte clássica, ao produzir imagens com representação de figuras humanas que contêm simetria. Uma das principais mudanças na arte cristã em relação à arte clássica foi a irrelevância atribuída à retratação do corpo humano, ou seja, o destaque ao corpo físico, uma vez que, para os cristãos, o corpo era a morada da fé e da alma. E a arte cristã foi e é ainda uma arte de signos e símbolos que representam sempre os dons e os princípios de Deus.